Você percebe a semelhança entre o sistema solar e o átomo? Ou entre um ninho de galáxias e a metilação do DNA? Vejam como são semelhantes. É sobre isso esse vídeo, sobre os microsistemas de acupuntura. Eu me chamo Ana Bittencourt, sou médica acupunturista e quero te falar sobre isso. Existe um livro muito antigo que não é da tradição chinesa. É lá, não se sabe na verdade de onde que é, mas disse que até Pitágoras leu ele, chamado Kybalion, que fala das 7 leis da natureza, que são aplicadas a tudo. Como eu dei o exemplo do átomo, do sistema solar, então a gente vê como tem uma semelhança. Então esse livro fala o seguinte, que tem um segundo princípio chamado lei de correspondência, que assim como está no alto, está no baixo. Assim como o sistema solar, que tem um Sol central com os planetas girando em torno, eu tenho uma estrutura muito semelhante, que é o átomo, com um núcleo e seus elétrons. Vejam que mesmo que sejam tamanhos totalmente diferentes, a funcionalidade e a estrutura são bastante semelhantes. Da mesma maneira, isso acontece no nosso corpo. E o que a medicina chinesa nos fala? Qualquer lugar, pequeno lugar do nosso corpo, guarda, isso nós temos também na ciência, o DNA guarda a memória de todo o corpo. E qualquer pequeno pedaço do corpo, então, chamado microsistema, está relacionado com todo o grande sistema. Qual que é o grande sistema? O corpo todo. Então nós temos o macrosistema, que é o corpo, e o microsistema. Então, por exemplo, a gente tem os ossos longos, que é um microsistema que eu uso muito. Então qualquer osso, por exemplo, um da mão, eu pego o meu osso da mão. Então aqui eu tenho desde a cabeça, pescoço, tronco, membro inferior e pé. Então a gente pode qualquer osso do nosso corpo agulhar e tratar qualquer parte do nosso corpo. E isso funciona, pessoal. Esse sistema, por exemplo, de ossos longos, eu uso muito para técnica de pronto atendimento. Então, às vezes, chega um paciente com dor lombar e é importante a gente saber qual meridiano está essa dor lombar, mais comum o meridiano de bexiga. Então, muito comumente eu pego o unitário dele, que tem sempre uma duplinha alto e baixo, então bexiga é um meridiano do baixo, que a gente fala, e o ID, que é intestino delgado, é o meridiano do alto. Então eu pego na linha do ID, que passa por aqui o meridiano, eu vou pegar a região de lombar, achar esse ponto e agulhar. E dessa maneira eu tenho um alívio importante já da dor. Então o que me mostrou a acupuntura nesses anos todos? É que esse microsistema não é só uma conversa bonita que Pitágoras estudou e de um livro que não se sabe nem quem escreveu. Ele é real e ele funciona na acupuntura. Um outro sistema muito estudado, que vocês conhecem com certeza, é a nossa orelha, é ou não é? E vejam a semelhança de uma orelha e de um feto. Então, quando nós vamos achar os pontos de acupuntura, a maioria desses pontos no pavilhão auricular estão localizados por essa topografia, de que temos a cabeça, então nossa cabeça como fosse um feto encolhidinho, nessa parte mais de baixo, e a gente vai então subindo e tendo a região da nuca, da cervical, da dorsal, da lombar, pés, mãos. Então nós temos o que chama de homúnculo. Então a gente faz um pequeno ser humano, um desenho de um pequeno ser humano nessa pequena parte do corpo que vai corresponder. E aqui nós podemos utilizar, por exemplo, várias técnicas na auriculoterapia. A mais conhecida são aquelas sementinhas de mostarda aplicadas com esparadrapo. Outra técnica que eu utilizo bastante também é a auriculoterapia francesa, que é o agulhamento das regiões. E tem uma terceira técnica que essa eu utilizo menos, porque eu tenho um pouco de receio com essa ida do paciente para casa, que é botar uma agulha semi-permanente e o paciente com essa agulha para casa, porque é uma região muito sensível, mas é possível também essa técnica. O interessante é que tem um mapa inicial, realmente, a maioria segue essa noção de micro e de macro, desse desenho, desse homúnculo nas regiões, mas existem pequenas variações de pontos, e essa é a grande arte da acupuntura. Então, cada profissional, cada médico vai escolher que mapa de pontos ele gosta mais, que pontos específicos ele costuma usar com melhores resultados e a combinação de pontos. E eu, Ana, acredito que a melhor técnica é associar técnicas. Então eu gosto muito de técnicas gerais de macrosistemas de acupuntura, trabalhando os 12 meridianos principais e os 8 maravilhosos que nós temos, e associar com microsistemas, seja técnica de pronto atendimento, que você faz na hora e tira, ou que permanece essa sessão toda, ou que vai para casa como ponto. Para finalizar, eu queria falar de um terceiro microsistema muito utilizado, que é o sistema escalpiano. É aqui, ó. Então no crânio a gente tem também esse mesmo desenho do corpo todo. E aqui, pessoal, eu queria até fazer um desafio para vocês. Então nessa parte aqui, ó, da parte anterior, nós temos aqui a parte da cabeça
E mais para trás, pontos neurológicos, num sistema chamado Yamamoto, que é um sistema japonês que eu gosto muito de utilizar, por exemplo, entre vários sistemas que existem. E o desafio é o seguinte, para quem está com insônia e com estresse, ansiedade também. Eu quero que vocês pressionem esses pontos, umas 10 vezes fazendo rotação, ó, no primeiro terço da sobrancelha subam e pressionem 10 vezes para um lado, 10 vezes para o outro, nessas linhas aqui do lado. E vão seguindo e façam isso todo dia por 10 dias. E vejam como a insônia, ansiedade e estresse de vocês se comportou. Para vocês testarem como esses microsistemas já são eficientes apenas da massagem. Imagine você agulhar, que gera um estímulo ainda maior, estimulando uma fibra mais potente neuronal chamada delta. Enquanto a gente estimulando, massageando, estimula também uma fibra, mas chamada a beta, que é uma fibra tátil, que tem um poder menor de analgesia, mas que também funciona e de relaxamento. Então esse microsistema craniano também é muito utilizado e são os 3 que eu mais utilizo em consultório. Os 3, coincidentemente, são derivados, são regiões do meridiano de Rim, o elemento água, que é o primeiro dos 5 movimentos na acupuntura, da onde tudo veio. Então a origem dos outros movimentos, dos outros sistemas sempre vem do movimento água, que está relacionado com os órgãos reprodutivos e com o DNA. Então por que esses 3 microsistemas são os que eu mais gosto? São porque eu acredito que são os mais eficazes. E por que são os mais eficazes? Porque eles acabam trabalhando com essa energia chamada energia Jing, que é uma energia do Rim de ancestralidade, então por isso tem mais potência. Mas sempre associa, a minha opinião, associar os 2 tipos de acupuntura. Tem outros sistemas? Tem, como língua, como boca, como pé. Então são múltiplos e qualquer célula, qualquer parte do corpo contém então todo o material genético, memória e potencial de ação para curar o corpo todo. Eu me chamo Ana Bittencourt, sou médica acupunturista e dê um like se você gostou desse vídeo e não deixe de se inscrever no canal.